Amém, bom dia, que Deus te abençoe. Que alegria poder estarmos aqui nesse mês de janeiro, estudando a palavra do Senhor. Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens aqui na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E essa série se chama Como Ser um Cristão que está em Cristo e na Cidade. E a construção dessa série é baseada em Efésios capítulo 1, verso 1, aonde ele diz: aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Éfeso. E há um padrão nos escritos do apóstolo Paulo. Quando você olha as outras cartas, ele sempre se dirige dessa maneira: a igreja que está na Galácia e a igreja que está em Cristo, os cristãos que estão em Cristo e os cristãos que estão em Éfeso. E na semana passada nós estudamos um pouco mais para que nós possamos entender como nós devemos viver na presente era. O que Deus espera do cristão no meio da sua cidade, o que Deus espera do cristão aqui na terra, no meio da sua família, onde ele trabalha, onde ele estuda. E a grande questão é que, embora nós vivamos numa cidade terrena, nós somos cidadãos dos céus. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 20. Embora nós estejamos aqui em Belo Horizonte, nós somos cidadãos do céu. Nós viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual nós retornaremos. A primeira mensagem da série então foi baseada no capítulo 1 de Efésios, onde nós aprendemos ali na semana passada sobre como redefinir a nossa cidadania. Da mesma forma que um brasileiro, quando ele se muda para o continente europeu, ou quando esse brasileiro vai morar ou ele vai trabalhar no continente americano, no norte da América, ele não deixa de ser brasileiro. Ele leva a sua cultura, ele leva os seus princípios, ele leva os seus valores para aquela nova cidade, para aquele novo estado, para aquele novo país. E a mesma coisa deveria ser o cristão. Embora estejamos aqui na terra, deveríamos imprimir na terra a cultura do céu. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina: na terra como no céu. Então eu não devo viver de acordo com o padrão desse mundo, mas eu devo estabelecer nesse mundo os valores, princípios e a cultura do lugar de onde eu vim. Então o primeiro ponto da mensagem da semana passada foi: redefina a sua cidadania. O segundo ponto foi: redefina a sua identidade. Porque o texto diz ali em Efésios capítulo 1 que nós somos filhos de Deus. Então nós devemos viver aqui na cidade como filhos de Deus. Nós devemos viver dentro da nossa casa, dentro do local aonde Deus nos colocou para trabalhar, como filhos, não mais como órfãos, não mais como pessoas assustadas no mundo mal, não mais como pessoas amedrontadas, não mais como pessoas cabisbaixas, mas como filhos de Deus. O terceiro ponto foi: redefina a sua mentalidade. Porque um filho não vive debaixo da escassez. Um filho de Deus não vive debaixo do vitimismo. Um filho de Deus não vive, acuado diante de todas as intempéries desse mundo, não. Então redefina a sua identidade, porque você carrega agora, como filho de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de você. E se isso é uma verdade, a sua mentalidade tem que ser diferente. A maneira como você se porta, a maneira como você fala, a maneira como você olha, a maneira como você trabalha tem que ser coerente com a identidade de filho. E por último, nós aprendemos na mensagem da semana passada sobre redefinir o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser completamente coerente com o propósito pelo qual você nasceu, com a missão que Deus te deu. E hoje nós vamos avançar e vamos adentrar o capítulo 2 de Efésios, e eu quero convidar você a abrir comigo no capítulo 2, no verso 19, e nós vamos ler até o verso 22. Efésios capítulo 2, verso 19,
Permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a mensagem. Faça anotações. Apesar de lermos a partir do verso 19 agora, nós vamos percorrer todo o capítulo. Verso 19, o texto diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no santo do Senhor. Nele vocês estão sendo justamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento. Aquieta a nossa mente, Deus. Aquieta o nosso coração, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que silencie toda e qualquer distração, e que o nosso coração esteja voltado à sua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, essa palavra que tem dirigido a humanidade por mais de 2000 anos, essa palavra que foi divinamente inspirada pelo Senhor, essa palavra que o Senhor atribuiu a mais de 40 autores em 1600 anos para que ela fosse construída, essa palavra que é atemporal, essa palavra que é capaz de identificar o espírito da alma, a junta da medula. Pai, nós pedimos ao Senhor que essa palavra, que ela nos transforme, que ela renove a nossa mente, que ela renove o nosso entendimento, e que saiamos daqui cheios da Tua presença, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, e toda a igreja diz. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai trazer algumas verdades que nós precisamos ter consciência, algumas verdades que, mais do que uma expansão de consciência, nós precisamos ter convicção, e algumas verdades que vão de fato impedir que você retorne ao seu pecado original. E a primeira verdade que eu quero destacar está lá no verso 1. O pecado trouxe a morte. O pecado não é um amigo do qual você tem que se distanciar, dizendo: olha, eu gostaria de ficar do seu lado, mas eu não posso. Não, o pecado é o teu inimigo mortal. O pecado trouxe morte, o pecado traz morte, o pecado destrói vidas, destrói casamentos, destrói famílias. O pecado é o teu inimigo mortal, e essa é a primeira verdade. Olha o que diz o verso 1: vocês estavam mortos. O relato que Paulo faz aqui nos primeiros versos tem a ver com a condição da humanidade. E a condição da humanidade, ela é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz no capítulo 2, a partir do verso 1, se refere ao homem caído, numa sociedade caída, em todos os tempos e lugares. Esse é o relato da condição universal humana. O pecado não é como uma doença que uns pegam e outros não. O pecado é um mal que acometeu toda a humanidade, é algo que todo ser humano está envolvido e todo ser humano é culpado. Não é porque você nasceu 2000 anos depois que você pode falar: não, eu não tenho culpa. O pecado é algo que trouxe culpa a todo ser humano criado. Agora o verso diz: vocês estavam mortos. E eu preciso explicar sobre o que essa morte não significa. Essa morte não quer dizer que você está morto fisicamente. Essa morte, ela tem um outro sentido na vida do ser humano. Um indivíduo, por exemplo, não regenerado, ele pode sim levar uma vida aprovada aos olhos da sociedade. O indivíduo que não nasceu de novo, que está morto espiritualmente, ele pode sim levar uma vida civilmente decente. Ele pode sim ser responsável enquanto pai, enquanto mãe. Uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa que não foi regenerada, que não nasceu de novo, que não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, ela pode sim ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe.
Os pecadores, a Bíblia diz que eles sabem fazer o bem, aqueles que lhe fazem bem. Eles conseguem retribuir de maneira agradável, de maneira boa, aqueles que eles têm interesse. Portanto, o que quer dizer essa expressão, vocês estão mortos? É claro que Paulo não está falando aqui de uma morte física, e sim de uma morte espiritual. Porque antes de Cristo, o homem ele está vivo, mas ele está vivo para as atrações da carne, para os desejos da carne. Ele está vivo e ele se move pelo seu vazio, pelo seu desejo. Ele está vivo e ele se move por aquilo que lhe satisfaz, por aquilo que lhe agrada. Agora, morte espiritual significa separação. Significa que nós estávamos separados de Deus. É isso que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. E o homem nasceu separado, completamente destituído da presença do Senhor. Da mesma forma que a morte física ela é capaz de separar o corpo da alma, a morte espiritual foi capaz de separar o homem da presença de Deus, o homem da verdadeira fonte da vida. E é por isso que nos nossos dias, as doenças que nos assolam são todas doenças psicossomáticas, porque nós saímos ou nos desconectamos da fonte da vida. Nós saímos e nos desconectamos do ritmo que Deus desenhou para o ser humano. Nós saímos e nos desconectamos da maneira operante, é provisão, trabalho pelo propósito. Nós somos desconectados da presença do Senhor. É muito interessante, nessa semana, na terça-feira, nós enquanto igreja nos despedimos de uma pessoa muito importante no nosso meio, que era a Dona Jandira. Dona Jandira foi recolhida pelo Senhor na terça-feira, e na quarta-feira, quando eu cheguei no velório, ela estava ali dentro do caixão, abraçada com a sua Bíblia. Que cena mais linda! Uma heroína da fé, uma mulher do qual este mundo não é digno. E como pastor, meu coração tem ficado de alguma forma preocupado, porque eu tenho enterrado uma geração de heróis da fé. Eu tenho enterrado uma geração que esse mundo não é digno dela. Eu tenho enterrado uma geração de homens e mulheres que são apaixonados por Deus, de homens e mulheres que amam a igreja do Senhor, de homens e mulheres que estão pedindo: Deus me cura só para que eu possa ler a palavra. E eu não tenho visto o nível dos cristãos nos dias de hoje crescerem na mesma velocidade. Parece que nós estamos distraídos em relação ao que Deus está fazendo, mas o que eu quero dizer é, por mais que eu chegasse ali no velório da Dona Jandira e a chamasse pelo nome, por mais que eu pudesse mexer com ela, por mais que eu pudesse tocar nela, ela estava incapaz de me responder. Porque da mesma forma que o morto fisicamente é incapaz de responder a estímulos físicos, o morto espiritual, ele é incapaz de responder a estímulos espirituais. Isso explica muito do que está acontecendo nessa geração. Deus tem chamado, Deus tem tocado, Deus tem feito, Deus tem falado, mas muitos estão como mortos espirituais, não conseguem responder aos rituais do Espírito Santo. Ele diz em Apocalipse, no final dos tempos: ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Ouça o que o Espírito diz à igreja. No final dos tempos, as pessoas vão trocar Deus por qualquer outra coisa. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, e quando Ele voltar, como é que Ele vai te encontrar? Com a chama acesa ou com a chama apagada? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final dos tempos, vocês escolherão para si os seus próprios mestres, aqueles que vão falar aquilo que você quer ouvir. É por isso que Jesus, quando chega ali na frente daquele homem possesso e pergunta o nome dele, ele diz: muitos. Porque um homem possesso é aquele que é dirigido por muitos mestres. Um homem possesso é aquele que é dirigido por muitas vozes.
Nós podemos sim ter muitos amigos, mas só um mestre, um só Senhor, um só Deus, e o único que é digno de receber todo o nosso tempo, toda a nossa devoção, toda a nossa entrega. Mas o que é que tem acontecido com essa geração? Você olha para uma pessoa e você diz: domingo é inegociável. Porque se no passado as pessoas separavam um dia inteiro para o Senhor, se muitas falsas religiões, se muitas seitas, as pessoas entregam muito mais do que um dia ao Senhor. Se no mundo Islã, por exemplo, eles brigam para ver quem é que vai ser o homem-bomba, porque aquilo para eles é um privilégio. Como que nós somos cristãos? Como que nós que servimos ao Deus verdadeiro, aquele que morreu por nós numa cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, que foi preparar as nossas moradas e que em breve voltará, como que nós podemos tratar o domingo como temos tratado? Como que a gente não se prepara para cultuar o Senhor? Dormimos tarde, comemos qualquer coisa e no domingo acordamos assim, cansados, doentes, abatidos, e nós chegamos aqui no culto assim. Como? Mas você diz domingo é inegociável, e as pessoas que não nasceram de novo não conseguem entender essa verdade. As pessoas que estão mortas espiritualmente dizem: não, domingo é para acordar mais tarde, domingo é para descansar, domingo é dia de lazer, domingo é dia de assar uma carne, domingo é dia de poder reunir com os amigos e poder ter um tempo de comunhão. Você diz: olha, é impossível você crente, é impossível ser crente e não fazer parte de uma igreja. Mas quem não nasceu de novo diz: não, eu posso ser cristão e não fazer parte da igreja. Porque o morto espiritualmente, ele não entende aquilo que é espiritual. Você diz: você não pode viver sem a sua vida de devoção. Você não pode viver sem ler a sua Bíblia, sem orar, sem ter o seu tempo de jejum, sem a prática das disciplinas espirituais. Ele diz: não, não tem nada a ver, mas eu entendo, porque o morto espiritualmente não responde a estímulos espirituais. Ele até vem no culto por causa da pressão da família. Ele até vem no culto por causa do meio em que ele está inserido, mas ele prefere muito mais ficar no corredor conversando com seus amigos do que aqui cultuando ao Senhor. E se ele pudesse, talvez ele diria: pastor, deixa a lanchonete aberta na hora do culto, porque é muito mais gostoso ficar lá fora conversando. Mas eu entendo, porque o morto espiritualmente falando, ele não responde aos estímulos espirituais. Ele não entende o que significa um culto. Ele vem no culto para convencer Deus a fazer o que Ele quer e não se prostrar à vontade do Senhor. Ele não entende que culto é lugar de sacrifício. Ele não entende que culto é lugar de entrega. Ele não entende que todo culto ele precisa se entregar ao Senhor a sua vida. Não, ele vem aqui para que Deus faça o que Ele quer, e ele julga se o culto é bom ou não, se ele tem a sensação de que ele convenceu a Deus ou não. Ainda no verso 1, o apóstolo Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A causa da morte são as transgressões e os pecados, e a palavra transgressão no grego é paraptoma, que quer dizer queda, passo em falso, ultrapassar a fronteira. Quem nunca foi descer uma escadaria e pisou em falso? Quem nunca estava caminhando e errou um degrau? Transgressão é quando você dá um passo em falso. Transgressão é quando você simplesmente cai. Agora, a transgressão e a hamartia, que é o pecado, estão destruindo você. De passo em falso, você está errando o caminho. Você está se ferindo, machucando as pessoas. Hamartia, pecado, quer dizer errar o alvo. Ficar aquém de um padrão. Hamartia, pecado no grego, significa ficar aquém de um padrão. Em outras palavras, querido, preste atenção nisso. Se você não for quem Deus sonhou que você fosse, você está em pecado.
Se você não fizer aquilo que Deus sonhou, quando Ele deu palavras de ordem para te trazer à existência, você está em pecado. Mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom homem, eu não traio a minha esposa, eu sou uma boa esposa, eu não traio o meu cônjuge, eu pago os meus impostos, eu trabalho, estudo, volto para casa. Mas se você não é o que Deus sonhou, este é um pecado de rebeldia contra o Senhor. Se você não viveu o que Deus determinou, se você não cumprir a missão que Ele te deu, este é um pecado de rebeldia contra o Deus Criador. Ele não te deu a possibilidade de ser quem você quer ser e de fazer o que você quer fazer. Ele tem um sonho e um projeto para a sua vida. Quando você anda fora do compasso, quando você fica aquém do padrão, você está vivendo uma vida de pecado. Do verso 2 e 3, Paulo diz: nos quais costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. No verso 2 e 3, o apóstolo Paulo vai falar justamente dessas pessoas, que são quem elas decidiram ser, que levam a vida que elas decidiram levar, que escolheram a profissão pelo dinheiro, pela estabilidade, pelo sucesso, pela fama. Essas pessoas aqui, o texto diz, elas estão vivendo de acordo com a cultura do mundo, sendo influenciados pelo príncipe do ar. Por isso elas são alvos da ira de Deus. Paulo aqui no verso 2 e 3, ele vai destacar 3 forças que levam você à desobediência e à rebeldia: o mundo, o diabo e a carne. O mundo aqui, você precisa entender, não é a natureza criada por Deus. O mundo aqui não é a obra criada de Deus, não. O mundo aqui é um sistema. O mundo aqui é uma cultura. O mundo aqui é uma lógica de pensamento. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este modo de pensar. Não vos conformeis com essa cultura, com essa lógica sistêmica. O apóstolo João é enfático ao dizer: quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama as ideologias desse mundo, quem ama os valores e princípios desse mundo, quem ama a cultura desse mundo, não ama a Deus. Tiago diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo das ideologias, quem é amigo dessa cultura, quem é amigo desse modo de viver é inimigo de Deus. De forma que o mundo aqui é justamente esse padrão moral reprovado pelo Senhor, esse padrão que nos leva a viver pela falta, pela escassez, esse padrão que nos leva a aceitar as propostas da vida, esse padrão que nos faz pensar que eu tenho que me proteger, me guardar, me salvar, o padrão do anticristo. Porque foi isso que Pedro tentou falar para Cristo: não precisa morrer, não precisa se entregar. E aí Jesus olha para ele e diz: arreda-te daqui, Satanás. Porque esse é o padrão do anticristo, todo mundo se salvando, se protegendo, se guardando, enquanto Cristo é aquele que foi enviado para dar a vida em favor dos seus irmãos. O diabo aqui é o espírito que atua nos filhos da desobediência, é o pai dos mentirosos, é o patrono dos rebeldes. Ele se rebelou contra Deus e agora deseja que todos se rebelem também. Ele foi expulso do céu e agora deseja que todos sejam expulsos da presença maravilhosa do Senhor. É o inimigo invisível, porém mais real. É aquele que não dorme, não tira férias. É aquele que está tramando contra a sua vida, analisando você, pensando em você. Ele fica olhando para você e fazendo as anotações, tentando acertar, tentando encontrar uma brecha para que ele possa te atacar. Já a carne é o nosso corpo caído, é esse corpo que tem inclinação pelas coisas do mal, é esse corpo que faz você mentir quando você não queria mentir, que faz você comer um pouco mais quando você já sabe que estava satisfeito,
É esse corpo que te leva a falar mal de alguém, subtrair o valor de uma pessoa, tirar dela o seu significado. É esse corpo que faz com que você tome decisões completamente equivocadas. No verso 3, Paulo diz: por causa disso, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Ou seja, este homem, espiritualmente morto, que embora Deus chame pelo nome, não responde, que embora Deus atue de forma sobrenatural, não percebe, que embora Deus esteja do lado, não sente a presença dele. Este homem morto espiritualmente, separado por Deus por conta do pecado, dominado pelo diabo, influenciado pelo mundo, dirigido pela carne, ele é merecedor da ira divina do nosso Deus. Agora, a ira do Senhor é uma reação natural frente a tudo que insulta a sua santidade. A ira do Senhor é uma santa repulsa a tudo que possa sujar a sua perfeição. De forma que a ira de Deus não é apenas para esta vida, mas principalmente para a vida vindoura. Muitos homens estão debaixo da ira do Senhor, estão debaixo da sua mão, mas a ira de Deus também é para a vida vindoura. E muitos desses homens estão lutando para que eles não morram, estão lutando para que eles encontrem a fórmula para que eles possam viver para todo sempre. E este é o grande paradoxo, porque chegará o tempo em que eles pedirão a Deus pela morte, e a morte já não será possível. Chegará o tempo do ranger de dentes, do fogo santo e consumidor que queimará para todos sempre os filhos da desobediência. E essas mesmas pessoas que anseiam por viver para sempre, agora ansiarão pela morte, e a morte já não será mais uma possibilidade para elas, porque elas estarão debaixo da ira divina. A Bíblia diz que diante de uma pregação como essa, as pessoas sentiriam coceira no ouvido, o coração ficaria fechado, endurecido, haveria incômodo. Mas não se assuste, a Bíblia já falava sobre esse tempo, onde as pessoas prefeririam mensagens de autoajuda, onde as pessoas prefeririam mensagens que a colocassem num pedestal. A Bíblia já falava sobre esse tempo. A segunda verdade que o apóstolo Paulo traz aqui é que o amor de Deus trouxe a vida. Percebe, o cenário que ele trouxe era um cenário terrível. O cenário da morte espiritual é um cenário terrível, mas agora ele vai trazer uma segunda verdade: o amor de Deus mudou tudo. No verso 4 ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, porquanto ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é presente, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus nos preparou de antemão para que a praticássemos. Querido, a cena era cruel, a cena era desesperadora. Então eu estou debaixo da mão da ira do Senhor, e não tem como escapar. Se eu cavar o mais profundo buraco, ali Deus está. Se eu subir o mais alto céu, ali Ele está. Não tinha como escapar da ira dEle. Nenhuma das minhas justificativas seriam aceitas. Não haveria desculpa no dia do julgamento. O Senhor não nos entenderia, porque tudo o que Ele disse está escrito aqui. O cenário era pesado, havia desespero no coração da humanidade. Então o que faremos? Essa era a indagação das pessoas enquanto João Batista pregava: o que faremos?
Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz: não foi vocês, porque não havia realmente nada que vocês pudessem fazer, não foi por obras, não foi o preço que vocês pagaram, foi a graça do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, e mesmo olhando homens depravados e mulheres depravadas na sua mente e coração, mesmo lá de cima conhecendo as entranhas do seu pensar, e mesmo que você nunca tivesse falado uma palavra torpe, Ele conheceu todos os teus pensamentos e sentimentos, e mesmo assim Ele decidiu derramar graça sobre a sua vida. Ele poderia não ter criado você, Ele poderia ter dito: tamanha ignorância dessa pessoa, tamanha maldade no coração, eu não vou criá-la. Mas Ele disse: eu fico com dano da sua criação, mas eu vou te dar a oportunidade de se arrepender, eu vou te dar a oportunidade de viver uma vida nova. Então aqui nesse bloco, Paulo vai contrastar o que nós somos por natureza para aquilo que nós somos através da graça do Senhor. A condição do homem e a compaixão de Deus, a ira do Senhor frente ao seu amor. Paulo, de maneira admirável aqui nesses textos, nos mostra o contraste entre a condição atual dos crentes e a condição do homem caído. Você jamais poderia ter se esquecido de quem você era antes de Cristo. Você jamais poderia ter se esquecido de onde você saiu. Você jamais poderia ter se esquecido da obra que o Senhor fez na sua vida. Você jamais poderia ter se esquecido que Ele tirou você do lamaçal do pecado, quando você não merecia nada, quando você não tinha nada para retribuir, e Ele te colocou no reino de luz. Você não pode se esquecer dessa verdade. Antes você era alvo da ira de Deus, mas agora você é um beneficiário da bondade, da misericórdia, da graça e do seu amor. Antes você estava preso nas garras da morte, agora você foi ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Antes você era escravo do pecado, você não tinha liberdade. Agora não, você foi salvo pela graça de Deus e capacitado para toda boa obra. Antes nós caminhávamos na estrada da escuridão, no mundo das trevas, no lamaçal do pecado. Agora nós desfrutamos da compaixão do Senhor. E antes a mão que pressionava, agora é a mão que protege. A mão que pressionava é a mão que impulsiona. A mão que derramava ira é a mão que abençoa. Nesse bloco Paulo enfatiza no verso 4, Deus nos amou. No verso 5, Deus nos ressuscitou. No verso 7, Ele nos exultou. No verso 9, Ele nos guardou. O apóstolo Paulo diz no verso 10, agora nós somos feitura dEle. E a palavra grega para feitura é poema. Nós somos um poema de Deus. Sabe o que é a obra da salvação? A obra da salvação é uma linda obra de arte, porque Ele pegou aquilo que estava estragado, Ele pegou aquilo que estava apodrecido, Ele pegou aquilo que estava destruído, aquilo que era desconfigurado, e agora Ele está fazendo um poema, Ele está pintando uma tela, Ele está fazendo uma obra-prima, de forma que a salvação é a nova criação do Senhor. A salvação é aquilo que Ele fez lá em Noé, quando Ele decidiu recomeçar a humanidade. Mas agora, ao invés de zerar a humanidade, Ele decide zerar você, e fazer uma nova criatura, e fazer um novo homem, uma nova mulher. A salvação não é o fim da sua vida, é apenas o início de tudo aquilo que um dia Deus sonhou para você. Tem muitas pessoas que quando são salvas, elas sentam num banco como esse, como se agora eu só tivesse que esperar o Senhor voltar. E elas perdem o melhor da vida, porque até você ser encontrado pelo Senhor e salvo por Ele, você estava vivendo uma subvida. A gente não pode chamar aquilo de vida, aquilo era uma subvida, aquilo era uma sobrevivência.
Mas agora que você foi salvo, todo o sonho que o Senhor tinha para você, todo o projeto que Ele tinha para a sua vida é retomado. E você tem o privilégio de agora viver o sonho, o projeto e desfrutar da verdadeira vida. Certa vez perguntaram para uma mulher muito rica: onde estão as suas joias? E as pessoas estavam com a expectativa de que ela levaria aquelas pessoas que estavam ali na sua casa até o seu quarto, e que ela pudesse abrir ali o seu armário, e que ela pudesse então abrir ali dentro do armário o cofre, e que ela pudesse então exibir as suas joias. Mas ela começa a chamar as suas joias por nomes, e aí daqui a pouco na sala da sua casa tem um monte de crianças ali, e ela diz: esses são os meus filhos, eles são as minhas joias. Nós somos as joias de Deus, a obra-prima, uma obra de arte, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele redimiu, aquilo que Ele salvou. Por isso Ele nos chama de feitura, que é poema, e poema significa poema, um texto escrito, uma obra de arte expressa. A sua vida é um texto escrito, a sua vida é a própria palavra de Deus expressa no mundo. Querido, o mesmo poder, presta atenção nisso, o mesmo poder que tirou você do mundo das trevas e transportou você para o reino de luz, pode agora santificar somente o seu coração. O mesmo poder que foi lá na sepultura e arrancou você das garras do inimigo, pode agora fazer com que você nunca mais fale uma mentira. O mesmo poder que tirou você das garras de Satanás, pode limpar os seus lábios de toda fofoca, de toda imoralidade, a sua mente de pensamentos reprovados, o seu coração. Deus tem poder para te santificar. O Espírito do Senhor diz que Ele completa a obra que Ele começou a fazer. No verso 10, Paulo continua dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou de antemão. O que você precisa entender é que Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usá-lo por 40 anos, para fazer de Moisés um poema, para fazer de Moisés uma feitura. Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, e possível seja que o Senhor esteja trabalhando na sua vida, para que Ele use você no tempo devido. Deus trabalhou 30 anos na vida de José, para que ele pudesse ser o governador do Egito. Deus trabalhou primeiro Davi no deserto, para que ele pudesse se tornar o rei de Israel. Deus tem poder para santificar a sua vida. Deus tem poder para te preparar para vencer as tentações, as provações. Todo cristão é provado no deserto. E muitas vezes é o próprio Espírito do Senhor que te leva para a provação, para que você seja aprovado, porque primeiro Ele deu a instrução, primeiro Ele te treinou, primeiro Ele te capacitou. Mas muitos de nós, na hora da provação, temos falhado, temos sido reprovados pelo Senhor. Mas o mesmo poder que tirou você do mundo das trevas, se você deixar, pode hoje santificar a sua vida. O que Deus começou na conversão, continua na santificação, porque Ele está nos preparando para morar no paraíso, e no paraíso o padrão é Cristo, os valores de Cristo, os princípios de Cristo, o caráter de Cristo. Mas para que eu e você, com esse coração que temos, possamos morar no céu, então todas as coisas vão cooperar, as coisas boas e as coisas ruins, para que seja formado em você a identidade de Cristo. Não despreze a obra da santificação, porque a santificação está preparando você para o céu, porque a santificação está preparando você para morar no paraíso com Deus. John Stott é pertinente quando diz: antigamente andávamos em transgressões e pecados, e o diabo nos prendera.
Agora nós andamos em boas obras e somos livres na presença de Deus. O contraste é total. Há um contraste entre dois estilos de vida, o bem e o mal, o domínio de Satanás e a liberdade em Cristo. Nós somos criados para as boas obras, e as boas obras não são aquelas que são boas para nós. As boas obras são aquelas que são boas para a família. As boas obras são aquelas que são boas para a comunidade, para a cidade. O texto diz, as quais Deus preparou de antemão. Deus preparou para mim e para você um propósito de vida. E você não pode chegar à sua terceira idade, você não pode chegar ao seu último suspiro de vida, e naqueles minutos finais refletir de que você não viveu para a glória de Deus, de que você não cumpriu a sua missão nessa terra. A única coisa que o Senhor nos pediu para fazer, façam discípulos de todas as nações. Você não está aonde você trabalha para o sustento da sua casa, quem sustenta a sua casa é o Senhor. Você está onde você está para fazer discípulos. Você estuda onde você estuda para fazer discípulos. As conexões que Deus te deu para fazer discípulos, não desperdice a sua vida. Essa foi a única coisa que Deus te pediu para fazer, e é sobre isso que nós haveremos de prestar contas no final. A primeira verdade, o pecado trouxe a morte. A segunda verdade, o amor de Deus trouxe a vida. A terceira verdade, Jesus trouxe a unidade. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Estavam afastados de Deus, vocês não faziam parte do povo de Deus. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Estrangeiro é aquele que não tem direito aos privilégios da cidadania. Estrangeiro é aquele que, por mais que possa acessar um lugar, ele não desfruta dos mesmos privilégios daqueles que nasceram naquela terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, antes nós éramos gentios, não fazíamos parte do povo de Deus, nós éramos estrangeiros, não tínhamos os mesmos direitos daqueles que Deus havia escolhido de antemão. Durante muito tempo, judeus e gentios viveram separados, eles eram completamente diferentes uns dos outros, eram diferentes na religião, na vestimenta, na dieta, na alimentação, nas leis. E essas diferenças eram tão grandes que o próprio apóstolo Pedro teve uma crise tremenda quando o Senhor decidiu usá-lo para alcançar os gentios. Os apóstolos decidiram fazer um concílio para que eles pudessem discutir esse tema tão delicado que agora é a expansão do reino de Deus para os gentios. Mas por causa da obra de Cristo Jesus, houve a maior missão de paz da história da humanidade. Porque agora, por causa daquilo que Cristo fez, a paz com Deus, a paz de Deus, e por causa disso, a paz entre os gentios e os judeus. Querido, o que nós precisamos entender é que quando não há paz com Deus, não há paz de Deus, então há uma guerra interna, e alguém que vive em guerra interna gera guerra por onde passa, promove guerra por onde passa. Mas quando nós fomos reconciliados com Deus, perdoados por Deus, quando houve paz com Deus, então agora nós recebemos a paz de Deus, e agora eu promovo reconciliação. Olha que lindo que Deus fez, porque Ele não fez os gentios virarem judeus, e nem os judeus virarem gentios, mas o texto diz que dos dois povos Ele fez uma coisa maior e melhor, a sua família. Amém, igreja? O Evangelho fez com que dois povos inimigos se tornassem uma família. É isso que o Evangelho faz.
É isso que Deus faz, Ele transforma inimigos em amigos, pessoas desconhecidas em família. O objetivo dele, verso 15, era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio de Cristo. Por isso não existe cristianismo sem igreja, porque não tem como ser cristão sem corpo, não tem como ser cristão sem família, sem comunidade. A obra de Cristo em sua vida, a obra de Cristo em minha vida é nos unir dentro do corpo cuja Ele é o cabeça. A obra de Cristo faz com que inimigos se tornem partes e agora trabalhem juntos para que este corpo viva e produza frutos. Isso é unidade, diferente de uniformidade. Uniformidade é um monte de judeu, uniformidade é um monte de gentio. É um monte de gente que come igual, pensa igual, veste igual. Uniformidade é quando você tem agora gentios e judeus juntos, formando uma família, servindo ao mesmo Deus, com o mesmo propósito de vida. A quarta e a última verdade é que a unidade gera a família espiritual. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês estão sendo justamente edificados para se tornarem a morada de Deus pelo seu Espírito. Vamos recapitular. O pecado não é o seu amigo. Aquele filme lá na televisão que você não pode ver, não é o seu amigo. Aquelas mensagens que você anda trocando não são boas para você. O pecado não é um amigo que você quer ficar perto dele e Deus diz não pode, e você diz, olha, eu quero, mas fica aqui um pouquinho, depois eu volto. O pecado é o teu inimigo mortal. Ou você destrói o pecado na sua vida, ou ele vai destruir você, ele vai acabar com você, ele vai te levar ao fundo do poço, ele vai tirar tudo que você tem. O pecado é o seu inimigo mortal, o pecado trouxe morte ao mundo, mas o amor de Deus trouxe vida. Quando a gente já não tinha mais o que fazer, não tinha sangue puro para derramar, não tinha como pagar o preço do salário do pecado, não tinham palavras, as palavras não eram suficientes. Quando não havia mais o que fazer, o amor de Deus encarnou e morreu para gerar vida, de forma gratuita, presente, favor imerecido. E aí agora esses que estão vivos, a Bíblia diz, esses que estão vivos não podem viver de maneira isolada, porque um membro que está fora do corpo, ele fica vivo por pouco tempo, mas logo necrosa e morre. Então a obra de Cristo é promover a unidade. Então Jesus veio chamar todos os que estão vivos para incluí-los no seu corpo e trazer unidade. E a unidade agora no capítulo, ou no ponto 4, vai trazer família. A unidade vai gerar família. A unidade, sabe, se você é alguém que não luta pela unidade da igreja, você nunca vai se sentir em família. Aqueles que dizem, eu não me sinto em família, aqueles que dizem, a igreja não é uma família para mim, é porque estão lutando contra a unidade do Senhor. Porque a unidade é presente de Deus, nós não criamos, mas nós mantemos ou nós destruímos. Se você não é alguém que luta pela unidade, você já está destruindo a unidade, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Então Jesus está chamando esse povo que agora está vivo e unindo eles num só Espírito, em um só Deus, em um só Pai, em uma só herança, em uma só morada, para fazer desse povo uma família. Se você observar em Gênesis, Deus andava no meio do seu povo, andava, no final do dia. Em Êxodo,
Deus decidiu habitar num tabernáculo. Em Reis, Deus saiu do tabernáculo e decidiu habitar em um templo. No Novo Testamento, Deus decidiu habitar no seu Filho Jesus. Mas por causa do Espírito Santo, hoje Deus habita em nós. Por isso a igreja é uma família para Deus, a noiva do Filho e a morada do Espírito. Mortos se importam com o sobrenome, vivos se importam com a identidade. Quem você é mais importante do que o seu sobrenome. Quem você é mais importante do que a história da sua família. Mortos se importam com as propostas. Quem paga mais? Qual emprego me dá mais estabilidade? Qual emprego me dá mais segurança? Vivos espirituais trabalham pelo seu propósito. Mortos se fecham em bandos. Vivos convidam pessoas para fazer parte da família de Deus. Deixa eu revelar para você o Pai que você ainda não conhece. Deixa eu revelar para você a família que você ainda não conhece. Eu quero te falar sobre Deus. Eu quero te falar sobre a igreja dele. Mortos têm facções, vivos têm família espiritual. Mortos têm partidos políticos e ideológicos. Vivos têm valores e princípios da família de Deus. Mortos se movem pelas suas preferências políticas. Vivos se movem pelos princípios e valores da palavra de Deus. Mortos promovem intrigas, criam inimizades. Vivos perdoam, geram reconciliação e promovem a unidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no final desse capítulo é que antes vocês estavam mortos, eram dirigidos pelo diabo, dominados pelo mundo, influenciados pela carne. Antes vocês estavam debaixo da ira de Deus, mas agora por conta da obra de Cristo, vocês são filhos. Vocês têm um pai, uma família. Vocês são herdeiros da mesma herança e um dia todos vocês vão morar no mesmo lugar. Querido, o que nós somos? O que nós somos? Filhos de Deus, fazendo parte de uma família espiritual, cujo Pai é um só, o Espírito é um só. A igreja é a família de Deus, a noiva do Filho, a morada do Espírito. E por que viver em família é tão importante? Porque na família não existe desigualdade social. A gente só tem que pregar sobre desigualdade social porque a gente não vive em família. A gente só tem que falar de racismo porque a gente não ensina o povo a viver em família. Porque dentro de uma família não tem racismo, não tem desigualdade social, não tem violência. Dentro de uma família espiritual saudável, as pessoas repartem primeiro, comem depois. Dentro de uma família espiritual saudável, a gente ama com amor sacrificial. A gente se entrega pelos outros. Por que é tão importante nós entendermos que a igreja é uma família e viver em família? Porque a cura desse mundo é a família de Deus. A cura para esse mundo é a consciência de que todos nós viemos do mesmo Adão, do mesmo terroso, do mesmo pó, que todos nós moraremos juntos no mesmo lugar, que somos irmãos. Família forte, igreja forte. Família forte, cidade forte. Família forte, nação forte. Como ser cristão em Cristo e na cidade? Como ser um cristão que está nas regiões celestiais e na terra? Como ser um cristão que habita no espiritual e no material, vivendo como família de Deus? Com a consciência de que somos filhos, com o entendimento de que somos irmãos, com o entendimento de que servimos ao mesmo Pai, convidando as pessoas para fazerem parte dessa família espiritual, revelando para os órfãos desse mundo uma paternidade perfeita,
uma paternidade espiritual, ensinando as pessoas a viverem em família. É assim que se vive como um cristão que está em Cristo e na cidade. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer por esse estudo da carta de Efésios. Nós queremos pedir ao Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor. Que haja uma renovação da nossa mente, uma mudança do nosso comportamento, e que possamos viver para a glória do Senhor. Se chegamos aqui mortos, agora podemos estar vivos, por causa da obra de Cristo, o Senhor Jesus. E mortos não responde a estímulos espirituais, vivos responde a estímulos espirituais. Nos ajude, Deus, a entender que domingo é inegociável. É o dia que nós separamos para que, como família, como igreja, como comunidade, como corpo, possamos te adorar de maneira comunitária, orar de maneira comunitária, ouvir a tua palavra de maneira comunitária. Deus nos dá um entendimento espiritual de que culto é lugar de entrega, de sacrifício, de renúncia, de honra ao Senhor, e não lugar de recebermos, mas lugar de entregarmos. Deus nos dá entendimento do mundo espiritual, porque agora estamos vivos. Nos ensine a viver em família, nos ensine a pregar a família, nos ensine a convidar pessoas para fazer parte da família. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, amém.